Não precisa ser a as de copas da cozinha, muito menos saber fritar um ovo. Fazer o crepe suíço é uma metodologia que é ensinável, é replicável e você consegue, independentemente se você domina a cozinha ou não, a fazer. Sejam muito bem-vindas a mais uma live Priscil, onde eu abordo os principais temas, dúvidas sobre a carreira e o trabalho com os crepes suíços congelados. Hoje o vídeo é um tanto diferente. Não vou mostrar fórmula nem método, mas vou mostrar algo bem bacana. Sabe o que é? A história que aconteceu até chegar nos crepes congelados, como que foi essa ideia, o que aconteceu, que é uma coisa que muita gente me pergunta e tem curiosidade de entender essa procedência, né? Como que surgiu tudo isso. E o que eu quero gravar com esse vídeo aqui para vocês? Além de realmente mostrar a história, vocês entenderem essa procedência, contar como que foi que aconteceu comigo e mostrar para vocês que é possível tanto mudar de carreira, quanto começar algo do zero, quanto lidar com desemprego, que teve tudo isso na história, fica aqui que vocês vão entender e vocês entenderem que é para todas, que não tem uma formação, que não precisa de você ser a as de copas da culinária para conseguir migrar para essa carreira ou fazer dela uma renda extra e se dar bem. Então, fica comigo que eu vou contar tudinho. Na verdade, tudo aconteceu em 2018. Voltando um pouquinho antes, em 2012 eu me formei, me graduei em engenharia civil. Isso mesmo, gente, era butinão na terra, dia após dia, pegando, rodando trecho afora, tocando obras, e essa foi a minha principal função por muitos anos. Então eu formei em 2012 e daí eu comecei essa carreira de engenheira civil na execução de obras. E com isso eu trabalhava para uma empresa e pegava obras Brasil afora e tocava essas obras, dedicando 100% integral. Minha vida estava lá. E até então, quando me perguntavam, né, nossa, você já se imaginou fazendo outra coisa? Vocês acreditam que a minha resposta era não. Eu parava para pensar e falava, gente, não foi uma escolha, engenharia não foi uma escolha de paixão, de amor desde a infância, mas como eu gostava de desenhar plantinhas de casa, né, os projetinhos de casa, eu falei, ou é arquitetura ou é engenharia. E aí decidi, né, ir para engenharia, porque na verdade a minha irmã estava ainda na faculdade, a minha mãe não ia conseguir lidar com as duas prestações. Então o que eu fiz? Eu esperei ela formar e a arquitetura não tinha no meio do ano, que é o período que ela ia formar. Eu teria que esperar mais 6 meses, que aí completaria um ano, né, para poder entrar na arquitetura. Então o que eu pensei, como a engenharia é de 6 em 6 meses, eu vou prestar e aí eu vou começar a engenharia, depois eu migro para arquitetura, porque na minha cabeça era arquitetura. Com isso aconteceu, eu fui, prestei, passei pelo Proem, ganhando lá uma bolsa de desconto e com isso eu comecei. E não é que eu peguei um certo apreço pelo negócio, eu gostava, sempre gostei muito de matemática, desses raciocínios, né, lógicos, então comecei e fui engatinhando. Passou 6 meses, mantive e fiquei nesse curso, gente. Então eu achava que era isso. Então sempre que me perguntava, não, eu estou gostando da engenharia, talvez a arquitetura também seria algo legal para mim, mas eu estou gostando. E no fim de tudo eu me formei e não passava mais nada na cabeça a não ser aquilo lá. Não tinha nada que fazia mais sentido para mim. Por outro lado, o coraçãozinho não cantava. Então o que é isso? Eu gostava, assim, legal, esse negócio de viajar, de não ter horário, né, certo, apesar que a gente seguia os horários das obras e tudo, mas não ter um horário certo, né, fazer a minha própria rotina, cada hora estar num lugar, conhecer gente nova, lugares novos, sempre foi algo que eu gostei, mas só não estava ajustado exatamente no propósito que me caberia. Mas para mim estava tudo bem, a vida era isso, né? Acho que a gente vem sido criado, né, na geração de hoje, que a vida é isso, é trabalhar, que você não tem que gostar de trabalhar. Você tem que trabalhar e ganhar seu dinheiro e é isso. Não tem esse negócio de, eu amo o que eu faço. Para mim isso é impossível. Para mim eu sempre tive essa visão de que era muito estranho
você misturar hobby com trabalho, que as duas coisas não poderiam estar juntas. Até então era isso. E não me enxergava em outro lugar. Até que, trabalhando, né, de 2012 até 2018, insanamente, nessas viagens, trabalhando fora, aconteceu uma certa crise nessa empresa, onde as obras acabaram. E eu já estava ciente que essa obra que eu estava para acabar e que não estava tendo uma prospecção, uma projeção de outra. E aí eu já comecei a pensar, poxa, acho que vai dar ruim, né? E aí o que aconteceu? Eu tive que cumprir um aviso, realmente não teve obra e eu saí. Só que no ano anterior, a gente vai e volta para vocês entenderem, né, como que funcionou tudo. Puxando um pouquinho para trás, no ano anterior, durante o dia a dia, a gente foi no aniversário de uma amiga, de uma filha de uma amiga e viu o serviço de crepes lá. Só que no caso era crepes franceses, nem era o suíço. E era aniversário da minha sobrinha um tempinho depois dessa menininha. E a gente quis, eu e minha mãe, colocar esse evento lá. Falei, nossa, que legal, acho que as crianças vão gostar, os convidados vão gostar, então vamos fechar? A gente chegou até a cotar, inclusive, com essa moça, né, que fez lá. E aí eu recebi o orçamento, na hora eu não sei explicar porquê, não que eu achei caro, porque eu acho que é muito válido, né? É um serviço muito bem feito, é um produto muito de qualidade, então eu acho que é válido o preço que se cobra. Mas me veio na cabeça, e se a gente comprasse uma máquina? Por quê? Não só nesse aniversário, a gente pode fazer em outros eventos. E até então o pensamento era esse, comprar uma máquina para numa reunião de família, alguma coisinha, a gente ir lá fazer uns crepezinhos e tal pro pessoal. E eu fui procurar o crepe suíço, porque na época eu falei, gente, o suíço é mais legal. Eu fui estudar o francês e o suíço, né, que o francês é aquele panqueca e o suíço no palito. Eu achei o suíço mais prático e mais rápido, a questão do serviço, e mais legal, né? Você comer lá no palitinho e rechear como quiser, as crianças iriam gostar muito. Decidimos comprar essa máquina de crepes suíços. E o que aconteceu? A gente comprou em torno de 2 meses antes do aniversário da minha sobrinha. Eu não fiz os testes, que eu falei, vou comprar o tempo antes para fazer os testes para o aniversário dela e eu tá fazendo lá, né? Não fiz os testes, meninas. E aí, o que aconteceu? Eu não consegui aplicar, colocar lá a máquina para funcionar no aniversarinho dela. A máquina ficou na caixa. Literalmente na caixa. A gente mal e mal abriu para ver a carinha dela, mas a gente não tirou da caixa. Beleza, o aniversário passou, realmente a gente não fez. E depois, voltando na história, foi onde aconteceu da rescisão. E aí, com a rescisão, eu fiquei sem o que fazer, né? Até esse período de, às vezes, procurar um outro emprego, alguma coisa assim, eu pensei, gente, com essa hiperatividade que eu tenho, de aceleramento mesmo, de não conseguir ficar parada, de gostar de ficar com criatividade, mexendo, fuçando nas coisas, eu olhei para a máquina e falei, é agora. Que aí eu estava já sem emprego, né, com tempo lá disponível, 24 horas por dia, peguei essa máquina e foi onde eu comecei a fazer testes. E aí com esses testes, que era para ser uma brincadeira, gente, era literalmente uma brincadeira, era para só mesmo testar, aproveitar que eu estava com tempo e botar ela para funcionar para um possível evento, alguma coisa que acontecesse, né? E aí eu comecei a testar e chamei os amigos, chamei família e fui testando recheio com cobertura. Ah, isso aqui tá bom, acho que isso aqui você pode ajustar assim, assim. E foi. E aí nisso eu vi uma oportunidade. Como eu disse para vocês lá atrás que o coração não cantava totalmente na engenharia, eu comecei a ter esse apreço, mas até então eu não sabia o que é exatamente que eu estava fazendo. Eu sabia que eu estava brincando de crepes, né? E aí comecei a lançar para eventos. Falei, testei aqui, tô de boa, né? Tô com tempo. Adoro fuçar Instagram e entender como é que funcionam as coisas. Peguei e criei uma marca. Fui lá no Canva, peguei a logomarca lá, criei minha própria logomarca e com grátis mesmo, gente, não paguei, não fiz nada. Criei a logomarca e criei um Instagram do zero. E aí comecei a postar, até então, eventos, porque
era o que tinha, né? Era a ideia que existia. Isso foi em final de 2018, em dezembro de 2018. E aí virou o ano, aos trancos e barrancos, né? A gente começava aqui, não sabia muito bem o que estava fazendo, não sabia muito bem como lidar com aquilo, como pôr preço, como falar com o cliente, porque eu nunca precisei. A minha função era ir lá, conversar com os funcionários, fazer meta, tocar a obra e fazer ela acontecer. Eu não tinha que vender nada. Muitas das vezes eu comprava, mas eu não tinha que vender. Comprava material e tudo, mas eu não tinha que fazer a parte mais do vendedor. E aí, estudando com o que tinha e vivendo um dia após o outro, fui lidando com isso, né? Até que, isso em final de 2018, eu comecei a criar alguns eventos abertos, assim, tipo rodízio de crepes. Então eu fazia o ticket, a pessoa comprava o ticket X reais, comia crepes à vontade com refrigerante e água. E nessas, uma menina aleatória, né, não era parente, não era, era uma seguidora mesmo, comprou e participou. Foi ela, a irmã, a família, eu lembro direitinho. E ela adorou, nossa, que ideia bacana e tudo mais. Agradeci. Passou uns certos dias, ela me chamou no WhatsApp. Isso já era mais ou menos agosto de 2019, julho, agosto de 2019. E aí ela me chamou e falou: Pri, nossa, eu gostei demais, os meninos amaram. Eu queria tanto ter aqui em casa para eu poder fazer para eles, né, no lanche da escola, numa visita em casa. Você não faz congelado, não, pra gente deixar aqui fazendo? Meninas, na hora, eu, lógico, não podia expor isso pra ela, mas o meu pensamento foi, eu ri internamente comigo mesma, falando, gente, ela tá brincando, né? Como? Congelado? Né? Coitada, lógico que não, né? Pensei, mas não falei. Então, como a gente sempre tem essa política de tratar bem o cliente, nunca dizer não, né? Sempre ver um jeito de dar certo e se não der certo, saber conversar, saber falar. Eu disse, Wênia, eu lembro certinho o nome dela. Wênia, não, eu não trabalho e assim, eu confesso pra você que eu não sei assim se daria certo, mas vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um teste e te falo. E aquilo ficou na minha cabeça. E aí eu fui testar. Testava, ajustava, mas como que eu vou embalar? Como que eu vou fazer? Como que eu vou entregar? Quanto que eu vou cobrar? E tal, e fui testando. E aí uns 2 meses depois, que foi em setembro de 2019, foi o primeiro pacote para a Wênia. Cheguei, testei, ajustei e falei, Wênia, tá aqui seus pacotes. Eu lembro que ela me pediu 2 ou 3 pacotes, eram com 6 unidades na época. E ela comprou e ficou muito satisfeita. E eu falei, poxa, então acho que é uma boa. Né? E até então não tinha acontecido nada de fechamento de comércio, de toda aquela, né, questão pandêmica que a gente passou, nem sonhava. E ela amou e aí eu fui divulgando, falei, então tá, né, vamos testar isso aí. Aí divulgava para um, para outro, eu fui fazendo os primeiros pacotes. E foi onde a ideia realmente colou, né? A ideia colou e junto isso estavam os eventos, mas chegou março de 2020, aí todo mundo sabe o que aconteceu, né? Os comércios fecharam, os eventos pararam, todo mundo ficou recluso e os congelados ficaram. E foi o período que mais ele teve potência, porque com todo mundo em casa, precisando comer, precisando, né, continuar a seguir suas vidas e não ter um comércio aberto para poder fazer essas aquisições, né? Tudo que é congelado cresceu muito. Então foi muito engraçado, né? Entre aspas, né? Interessante, na verdade, que a gente não esperava, era uma coisa que estava longe de acontecer, teria uns 6 meses ainda para acontecer e veio a calhar, veio bem na hora certa. E aí com isso, não só, né, a minha creperia conseguiu continuar e se fortalecer, como benefício de suprir as outras pessoas, né? Eu acho que foi aí que eu entendi realmente o sentido de servir. Servir uma pessoa, não só no sentido literal mesmo, né, de ir lá entregar o crepe para ela, mas você
colaborar, sabe, para a vida dela, colaborar em dar um toque especial na vida dela, colaborar em ajudar ela a ter uma refeição saudável, gostosa, rápida e prática, sem precisar sair de casa. E aí veio esse sentido mais pesado, sabe, na minha vida. Os eventos têm também esse sentido, porque você entrega um serviço de qualidade, tá todo mundo se divertindo, comemorando aquele evento e tá lá consumindo seu crepe, se deliciando, é muito bacana. Mas no período que a gente passou de restrição, eu penso que como as pessoas estavam, né, mais sensibilizadas, mais passando por tantos mais problemas, eu acho que o sentido do congelado me tocou mais. E até então aí eu comecei a focar mais nos congelados, porque até então o evento não tinha. E, gente, começou a aparecer gente me seguindo no Instagram do crepe, perguntando de curso. Porque realmente todo mundo tava sem saber, não podia sair para trabalhar. O que eu faço em casa? E aquela ideia começou a proliferar e muita gente me chamando. Você não dá o curso, você não dá o curso. Eu ficava pensando, gente, mas curso até então não me passava na cabeça. Ensinar outras pessoas a trabalharem com isso. A minha missão, meu legado, o que tinha realmente feito sentido para mim, que não tinha feito na engenharia, era servir as pessoas, levar um produto de qualidade, ajudar elas no dia a dia, na rotina, a se alimentarem bem, a se alimentarem com qualidade, em ter aqueles feedbacks maravilhosos, em deixar as pessoas felizes, mas não em ajudar alguém a trabalhar com isso. Eu até achava que era um pouco impossível. Eu falava, nossa, mas como que eu vou fazer isso? Eu não tinha nada, zero de estudos, de entendimento de marketing digital e algo assim. Mal e mal eu fazia lá meu serviço no Instagram, não estava desenvolvendo para esse lado, né? E as pessoas começaram a chamar, e eu fui pensar, gente, será? E aí depois disso, no final do ano de 2021, início de 2022, né, esse ano que eu gravo esse vídeo, eu resolvi fazer um lançamento de um curso, mas eu não foquei nos congelados, eu foquei em crepes suíços, o trabalho com crepes suíços. E nele eu abordava as 4 formas de trabalho com crepes, o ao vivo, e os congelados estavam juntos. Mas assim, vamos dizer, os congelados estavam lá no meio como coadjuvante. Ele não estava como ator principal, vamos dizer assim. Eu focava muito no crepe ao vivo, né? E eu lancei, sem saber o que era um lançamento de um curso, mas fiz o meu melhor, fiz com amor, fiz uma sequência de lives e tal. Vendi o meu primeiro curso, minha primeira aluna. E depois, do jeito que eu conseguia fazer, né? Aprendi um pouco de página de venda, algo assim. Tive mais 2 clientes, 2 alunas que compraram. E aí a gente desenvolvendo, e estamos desenvolvendo ainda, né? Elas estão comigo até hoje no sentido dos crepes em geral. Então, eventos e congelados. Quando foi mais ou menos no meio do ano de 2022 agora, eu vi a potência dos congelados. A pandemia já tinha passado, graças a Deus as coisas já estavam voltando ao normal, mas eu vi que a demanda era dos congelados. Aí eu comprei um curso específico que me ajudava a desenvolver essas habilidades e a entender o que acontecia, né? O que realmente fazia sentido. E quando eu parava para perguntar ou para entender tudo que eu recebia de mensagem, as pessoas queriam os congelados. E tudo que ela aprendesse nos congelados, caso ela quisesse também experimentar o crepe ao vivo, ela conseguiria, né? Porque a essência ela já teria. E aí foi onde eu pensei, bacana, eu vou focar nos congelados. E agora eu estou desenvolvendo toda essa metodologia, todo um sistema mesmo, uma fórmula, né, para entregar para vocês, para poder vocês conseguirem também trabalhar, e não só na relação do curso, mas estou criando esses conteúdos aqui mais extensos, né? Hoje eu resolvi contar a minha história, mas cada dia é um assunto, é um tema muito importante, que tem muito peso para você trabalhar com os crepes suíços congelados, seja precificação, a parte de embalagem, entrega. Então sempre eu estou querendo trazer
com mais consistência, não só superficial, um tema para vocês entenderem, conseguirem já começar, já conseguirem trabalhar das casas de vocês, sem precisar sair para fora para trabalhar, deixar filho em casa, ou às vezes trabalhando com algo que também não faz sentido na sua vida. Então foi onde tudo surgiu e hoje eu estou aqui caminhando com vocês juntas. E muita gente pergunta, né? Nossa, mas você engenheira, né, formada, trabalhou tantos anos na parte operacional da obra, executando obra, tocando obras, entregando grandes projetos. O CREP não tem nada a ver, você vai perder tudo isso que você aprendeu, tudo isso que você passou. E hoje eu tenho uma claridade, uma clareza, né, muito grande na mente de que tudo que a gente passa não é desperdiçado. Nenhum conhecimento é desperdiçado. Um livro que você lê, que seja de outro assunto, ele não é desperdiçado. Ele vai te ajudar em alguma hora a tomar uma decisão, a melhorar, a desenvolver sua mente ou a desenvolver seu raciocínio. Nada é desperdiçado. E o que eu sempre falo? A engenharia me serviu muito para desenvolver o raciocínio, para entender as coisas da melhor forma possível, a conseguir conversar com as pessoas, como eu tinha que lidar com muitas pessoas, né? Sejam funcionários, sejam parceiros, colaboradores, eu consegui desenvolver, ter essa desenvoltura de conversar, o que eu não tinha quando era mais nova, eu era totalmente travada. A desenvoltura intelectual também, de conseguir desenvolver planilhas, né? Desenvolver conteúdos para ajudar as outras pessoas, desenvolver os CREPs em si, né? E tudo isso ajudou muito e eu sempre falo, né? A gente tem que ter muita gratidão por tudo que a gente passou. Nada é em vão, nada é desperdiçado. Tudo colaborou para te trazer até aqui onde você está hoje. Se você não tivesse passado por aquilo, provavelmente você não estaria aqui com a cabeça que você tem hoje. Então, hoje eu consigo ter uma clareza maior, eu consigo enxergar isso de uma forma muito plena que um pouco antes eu não conseguia. Eu ficava um pouco frustrada. Poxa, mas será que realmente eu vou estar jogando tudo fora? Mas eu vou estar fazendo o que eu gosto? Mas eu ficava me sentindo, vamos dizer, um pouco culpada. E não. Quando a gente tem a mente aberta, né, uma mente evoluída para entender que tudo que você trabalhou até hoje te fez estar aqui e ser a pessoa que você é, tudo faz sentido. Então, eu acho que a gente está aqui para isso. E a minha história com vocês, para vocês, é mostrar isso. Além de mostrar como que aconteceu, né, contar para vocês toda a história, toda a evolução, essa parte intelectual mesmo, fazer vocês pensarem, refletirem. Tudo que vocês passaram até hoje vão te ajudar sim nessa trajetória. Ah, mas eu nunca fiz crepe, eu nunca pus a mão numa cozinha, eu nunca fritei um ovo. Eu também não. Eu até hoje confesso para vocês que eu não sei cozinhar, né? Eu moro com a minha mãe, ela cozinha super bem, então eu fiquei um pouco mal acostumada, né? Eu como a comidinha dela, mas eu não cozinho. Então você não precisa ser a as de copas da cozinha, muito menos saber fritar um ovo. Fazer o crepe suíço é uma metodologia que é ensinável, é replicável e você consegue, independentemente se você domina a cozinha ou não, a fazer. Tá? Então, assim, deixar bem claro isso também, porque eu sei que muitas vezes, né, inclusive eu passei por isso também lá no início, de se questionar, nossa, mas isso é pra mim? Eu venho de uma área tão nada a ver, nunca cozinhei, nunca fui dessa área. Vão ter pessoas aqui me assistindo das mais variadas áreas, né? E não só, às vezes, trocar de carreira, né? Ah, eu tô infeliz, tô insatisfeita, eu quero trabalhar de casa ou algo assim, mas também renda extra. Muitas das vezes você não quer ou não pode ainda sair do seu emprego de hoje, mas quer começar a migrar aos poucos ou quer complementar a sua renda com os crepes. Então, assim, tudo é possível. Se você está na carreira de vendas ou o que for, totalmente fora da cozinha, da culinária, dessa área, você pode sim trabalhar com os crepes em paralelo, porque você vai aprender. É algo replicável, tá? E você trabalhar de casa, você não precisa
alugar um espaço, você não precisa ter toda uma estrutura master, você precisa apenas de um equipamento. O seu investimento é você pensar, é um equipamento só, que é a máquina de crepes suíços. E inclusive tem conteúdo para vocês mostrando como escolher essa máquina ideal para vocês começarem a carreira de vocês. E é isso em utensílios de casa. Você não precisa comprar quase nada. Se você precisar comprar, é coisa assim, da loja de 99, tá? É utensílios que você tem, é espátulas, é faca, é colher, é uma jarra, essas são coisas que você tudo tem na cozinha de casa. E o cantinho lá para colocar a máquina de crepes é o que você precisa hoje. Então entenda, abram a mente de vocês e para entender isso. Eu tô aqui hoje, eu passei por tudo que eu passei, eu sou grata por tudo que eu passei, ou não, eu tô aqui ainda, não vou sair do emprego, eu tô aberta a ter uma nova fonte de renda, que isso pode tornar ou não minha fonte de renda principal, né? Vai ser o gosto de vocês, mas eu tô aqui para virar a página, mas entendendo e trazendo tudo que eu aprendi e tudo que eu vivi. Eu não vou virar a página apagando a página anterior, ela vai estar lá, sempre presente, ela vai me ajudar muito a caminhar daqui para frente. Então, com esse vídeo de hoje, eu quis trazer para vocês esse sentimento, esse entendimento, na verdade, de que tudo é possível e que tudo é válido, tá? Só basta você lutar, ter um pouquinho de resiliência, de coragem, tá? E começar. Confiar em si mesma, porque o método e o produto já está validado, é só você dar uma chance para si mesma, como eu dei lá atrás, e caminhar um passo de cada vez.